Olá, querido, a paz do Senhor Jesus, amém? Que coisa maravilhosa poder estar aqui com você mais uma vez para ouvirmos a palavra de Deus, sermos edificados pela sua palavra que é maravilhosa, amém? Estamos ao vivo na nossa página do nosso Instagram da nossa igreja, Ministério Reconstruir, e nessa live de hoje é uma palavra de ensino sobre o que Jesus, assuntos que Jesus ele ensinou e que serve para nós. Aproveita e convida aí pessoas, dá tempo de você mandar aí aviãozinho para chamar pessoas para entrar ainda na nossa live. Você que vai ouvir a mensagem pelo canal do YouTube, dá um joinha aí, tá? E se inscreve no nosso canal, encaminha também essa mensagem aí para outras pessoas, para também serem abençoadas e edificadas, amém? Eu quero ler um texto que está aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, tá? Só falando para você que está conosco na nossa live, você pode enviar a sua solicitação aí, o seu pedido de oração, tá? E iremos orar por você. Eu fico feliz, hoje eu estava glorificando o nome do Senhor, porque essas lives que nós estamos fazendo diariamente, o que para mim não é apenas uma transmissão, mas é um culto racional. Eu tenho entendido que quando nós prestamos um culto ao Senhor, onde tem louvor, onde tem palavra, onde tem orações, eu creio que Deus ele se manifesta de forma maravilhosa. Pessoas têm participado conosco da nossa live, não apenas os nossos irmãos da nossa igreja, pessoas de outras igrejas também, e outras pessoas que não congregam ainda, não fazem parte de nenhuma igreja, mas que estão amando ouvir a palavra de Deus. Pessoas têm pedido oração e nós temos orado diariamente para que Deus ele cure a nossa nação. Temos orado pelas nações para que o Senhor ele repreenda todo o mal e tire esse coronavírus que tem afligido as nações. E eu quero glorificar o nome do Senhor porque das muitas pessoas que nós oramos, 3 pessoas que estavam com coronavírus já estão curadas. Aleluia! Eu quero glorificar o nome do Senhor porque ontem nós oramos por uma pessoa que está com o vírus e estava entubada e precisando urgentemente ir para uma UTI. E nós oramos ao Senhor clamando a sua graça, a sua misericórdia. Essa pessoa ela conseguiu uma vaga na UTI. Glória a Deus. E o maravilhoso é que ela já entrou, mas já saiu da UTI. Aleluia! E não há mais nem necessidade de estar entubada. Glória a Deus. E creio que será logo um testemunho também de uma cura plena também aí. Amém. Então quero exaltar o nome do Senhor, quero glorificar o nome dele. Aleluia. Quero glorificar porque pessoas têm voltado para Jesus, né? Eu quero glorificar porque teve vidas que entregaram suas vidas a Jesus. Glória a Deus. Quero glorificar porque teve vida, por exemplo, que estava ao ponto de um desespero tão grande de querer tirar sua própria vida e graças a Deus voltou para Jesus e Amém. Está aí firme. Aleluia. Eu glorifico o nome do Senhor porque a sua palavra ela não volta vazia. Por isso que a Bíblia diz na carta aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 58, quanto ao mais, irmãos, para estarmos firmes, para sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Ou seja, nada que fazemos para o Senhor é em vão. Estamos aqui para fazer algo para glorificar e exaltar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Então fica conosco até o final, manda seu pedido de oração, estaremos orando por você. E o milagre vai chegar também na tua casa. Amém. Amém? E hoje eu quero ler um texto maravilhoso aqui, conhecido nas Escrituras Sagradas como o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte. Aqui em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 1, diz assim, Jesus: Vendo Jesus as multidões, saiu ao monte, e como se assentasse, aproximou-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia.
Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Hoje eu quero falar sobre felicidade. O que é felicidade para você? Qual a pessoa que você considera feliz? Será que feliz é alguém que constantemente está sorrindo? Será que feliz é aquela pessoa que sempre posta fotos no seu Instagram, nas suas redes sociais, como de bem com a vida o tempo todo, feliz, em bons lugares? Será que feliz é aquela pessoa que nunca quer sair por baixo, sempre quer sair por cima, sempre rebate, sempre quer mostrar para todo mundo que está com a razão? Será que feliz é alguém que tem muito dinheiro? Bom, nós vamos aprender aqui hoje, através das palavras do próprio Jesus, quem ele considera feliz. Interessante que ele traz um ensino, porque essa é a visão dele, mas também ele quer que nós possamos entender que as pessoas a qual ele cita nesse texto são pessoas felizes. E às vezes nós passamos por situações que deveríamos nos considerarmos felizes, mas nos consideramos infelizes. E às vezes perdemos o privilégio de desfrutarmos de uma felicidade que Cristo nos proporciona vivermos. Então, Jesus, quando ele fala aqui, quando ele traz aquele ensino no Sermão do Monte, ele manda uma multidão ali ficar ali e ele passou a ensiná-los. Jesus sempre trouxe palavras simples, porém poderosas. Eu acredito que o Evangelho de Cristo Jesus, na sua simplicidade, ele pode mudar as nossas vidas. Então, querido, hoje eu não tenho nada mais, nada menos do que ele apresentar um Evangelho simples, mas que tem o poder de salvar e de mudar a história da sua vida. Então Jesus ele começa a falar aqui sobre bem-aventuranças, bem-aventurados. Interessante que a expressão, a frase bem-aventurados, isso vem do grego que quer dizer makarios, e quer dizer feliz, abençoado. Então, bem-aventurado é alguém que é feliz. Bem-aventurado é alguém que é abençoado. Então Jesus, quando ele começa a falar, olha, bem-aventurados, em outras palavras ele está dizendo feliz ou abençoado. E aqui nós vamos aprender quem são as pessoas felizes. No versículo 3, Jesus ele disse, bem-aventurados os humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Jesus fala, olha, felizes são os humildes de espírito. Ou seja, alguém que é humilde de verdade. Claro que a humildade não está ligado à sua posição social. Às vezes as pessoas podem achar que humilde é aquele que é pobre, humilde é aquele que vive numa condição financeira muito simples. Mas a humildade não está ligada a isso. O pobre pode ser humilde e até o rico também pode ser humilde. Porque Jesus, quando ele fala sobre uma humildade, ele se refere a algo verdadeiro. Ser humilde de espírito, sincero. Eu já vi muito pobre, soberbo, arrogante, se achando melhor do que outros. Mas já vi também pessoas que têm muito dinheiro na humildade. E uma pessoa humilde é alguém que reconhece que não é melhor do que ninguém. Ainda que a vida tenha lhe proporcionado grandes oportunidades. Mas o humilde, ele sabe reconhecer que as coisas têm vindo até ele porque Deus o abençoou.
E nós precisamos ser humildes de espírito. Nós precisamos ter essa humildade verdadeira, onde podemos reconhecer a soberania de Deus, onde podemos nos curvar diante dele e reconhecermos que ele é Deus e que nós somos a criatura e que nos tornamos seus filhos a partir do momento que entregamos nossas vidas a ele. Até para aqueles que já conhecem a Jesus, eu sei que é um privilégio maravilhoso ser chamado de filho de Deus, de fazer parte do povo de Deus, mas nós devemos também ter cuidado para não subir em nós uma arrogância, ao ponto de dizer, eu sou escolhido, eu sou propriedade, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas, querido, nós devemos ter a humildade para reconhecermos que nós recebemos tudo, mas de graça. Porque não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Ele que nos escolheu. Jesus foi quem nos escolheu. Então que você possa, e eu, que nós possamos ter uma humildade verdadeira, sermos humildes de espírito. E aí Jesus disse, olha, quem tem essa humildade é feliz. Jesus disse, bem-aventurados humildes de espírito. E como consequência disso, para aqueles que adquirem essa humildade, ele disse, deles é o reino dos céus. O reino dos céus são para pessoas que são humildes de verdade. No versículo 4, Jesus falando ainda sobre felicidade, ele diz, bem-aventurados ou felizes ou abençoados os que choram, porque eles serão consolados. Veja o que Jesus ele fala aqui, que pode parecer contrário. Como é que alguém que chora é feliz? Porque Jesus está dizendo o seguinte, os que choram, eles vão ser consolados. Os que choram não irão permanecer chorando o tempo todo. Os que choram, eles serão consolados. Então, se em algum momento a vida lhe vier com dureza, se em algum momento de dor, de perda, se em algum momento de luto, de tribulação, a vida, as situações, as circunstâncias lhe fizer chorar, alegre-se, porque você será consolado. O Deus de toda consolação, Ele está conosco. Ele é um Deus que quando nós choramos, Ele chega para nos consolar. Então os que choram, não vamos considerá-los infelizes, mas felizes, porque eles serão consolados. O Pai irá colocá-los no seu colo e dará consolo para eles. No versículo 5, Jesus ele disse, felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Eu acredito que não conquista mais quem é valente. Não herdará mais quem tem tanta coragem ao ponto de tomar com força aquilo que tanto quer. Claro que essa mansidão aqui está ligado a alguém que tem um espírito dominado por Deus. Essa mansidão aqui é alguém que sabe se controlar. É alguém que a Bíblia, quando fala lá no livro de Provérbios, ou no livro de Eclesiastes, melhor dizendo, que o sábio, ele é rápido no pensar, mas tardio no falar. E nós precisamos aprender a adquirir a mansidão. Porque algumas pessoas acham que quando elas respondem de imediato, algumas pessoas que acham, eu não sou daqueles que levam desaforo para casa, essas é que são felizes, mas não são. O manso é aquele que às vezes até suporta uma injustiça. O manso é alguém que consegue se adaptar fácil a um ambiente hostil. O manso é uma pessoa que não está disposto para uma briga. E Jesus ele disse, felizes
são os mansos, porque eles herdarão a terra. Eu ouvia muito na minha infância as pessoas mais idosas falando o seguinte: o cemitério está cheio de pessoas valentes. É verdade. As pessoas muito valentes, que diziam que não levavam desaforo para casa, que brigavam, que iam para cima, perderam suas vidas logo muito cedo. Então, querido, seja manso. Seja alguém que seja dominado pelo Espírito de Deus. Inclusive lá no livro, na carta aos Gálatas, no capítulo 5, quando o apóstolo Paulo está ensinando sobre fruto do Espírito, ele diz que o fruto do Espírito é mansidão e é também domínio próprio. Então, manso, que vai herdar a terra, é alguém que é feliz. No versículo 6, Jesus ele disse: bem-aventurado ou feliz os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Felizes os que têm fome e os que têm sede de justiça, os que amam aquilo que é justo, os que amam aquilo que é puro, os que amam aquilo que é honesto, que é correto, os que amam a justiça de Deus, a sua palavra, aquilo que é verdadeiro. Então, querido, ainda que você olhe para a humanidade e ainda que você veja nos mais diversos ambientes, seja no meio religioso, no meio político, nas empresas, no mais alto escalão, a injustiça prevalecendo, e ainda que você perceba que parece que só os que têm vantagem são aqueles que praticam a injustiça, e que parece que são felizes por conquistarem bens materiais e subirem e crescerem tanto na vida, aqueles que praticam a injustiça. Não é assim. Felizes os que têm fome e os que têm sede de justiça, porque esses serão fartos. Então, querido, ame, tenha fome, tenha sede e pratique a justiça, o que é correto, o que é louvável, o que agrada a Deus, o que é certo. E aí você será feliz. Porque o que adianta adquirir bens de forma injusta e nem sequer conseguir dormir? Muitos que estão no poder subiram de forma roubando e praticando tantas coisas ilícitas. Tenha fome e tenha sede de justiça, porque você será feliz. No versículo 7, Jesus ele disse: feliz os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Nós temos vivido em um tempo em que as pessoas amam tanto a impureza, amam tanto postar coisas obscenas, amam tanto postar coisas às vezes que difamam o próximo. Eu observo às vezes uma criança e percebo a inocência, a pureza de uma criança, na rapidez em perdoar, na rapidez em fazer uma amizade com uma outra criança que nunca nem viu. Eu percebo a pureza de uma criança ao olhar e poder contemplar coisas simples da vida. Nós precisamos voltar a adquirir esta pureza. Nós precisamos nos tornarmos limpos de coração. Nós precisamos receber o perdão de Deus e purificar as nossas mentes, darmos mais atenção àquilo que é louvável e que é bom. Eu sei que vivemos numa sociedade que constantemente incentiva a impureza, mas nós devemos
amar aquilo que é puro? Será que o homem ele deve constantemente olhar por uma mulher apenas com desejos pecaminosos? Será que uma mulher ela deve olhar sempre para um homem com desejos pecaminosos? Não. Nós podemos viver num ambiente de amor, mas vivendo na pureza, sendo limpos de coração. Nós devemos ativar um olhar sem maldade. Nós devemos olhar para as coisas e não enxergar somente o mal. A Bíblia diz que tudo é puro para os puros e tudo é impuro para os impuros. Às vezes enxergamos mal onde não tem mal, impureza onde não tem impureza. E às vezes deixamos de enxergar a pureza onde há tanta pureza. Que possamos ser limpos de coração, porque os limpos de coração são felizes. No versículo 9, Jesus ele diz: felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificador é alguém que não incentiva a briga. O pacificador não é uma pessoa que atiça fogo. O pacificador é alguém que leva a paz. É alguém que apazigua uma discussão. É alguém que faz de tudo para evitar contenda, discussões e problemas. Felizes são os pacificadores, não aqueles que são geradores de problemas, de conflitos. Nós temos vivido um tempo em que às vezes fica difícil até saber quem é um homem ou uma mulher de Deus, porque alguns homens e algumas mulheres de Deus têm negligenciado o seu chamado. Alguns, em vez de anunciar o reino de Deus, a mensagem simples e pura de Jesus, têm lançado um discurso de ódio. Alguns têm levantado tantas situações polêmicas para gerar briga, discórdia, discussões. Onde estão os pacificadores? Onde estão aqueles que vão dizer: chega de briga, chega de contenda, chega de violência, vamos viver a paz? Os pacificadores são felizes. E Jesus ele disse que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. No versículo 10, Jesus ele disse: felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Às vezes podemos olhar e enxergar o contrário. Alguém que é perseguido, coitado, quanta infelicidade. Por que estão perseguindo este pobre? Não. Nunca olhe para alguém que está sendo perseguido por causa do reino de Deus e por causa da justiça. Nunca olhe para ele e diga: olha, é infeliz. Não, é feliz. Por isso que a Bíblia diz: não sofra nenhum de vós, nem como ladrão, nem como malfeitor, nem como quem anda se intrometendo na vida alheia, mas se sofre por amor a Cristo, glorifique. Amém? Então feliz é aquele que é perseguido por causa da justiça. Feliz é aquele que, por muitas vezes, sofre chocarrices, zombaria, porque defende o que é justo, o que é puro e o que é de acordo com a palavra de Deus. Esses são felizes, e o reino dos céus também é deles. No versículo 11, Jesus ele disse: felizes sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem. Então Jesus ele começa a dizer aqui: olha, quando por minha causa vocês forem injuriados,
e forem perseguidos. Às vezes, por nós sermos cristãos, nós somos injuriados e somos perseguidos, às vezes até na nossa família. Eu vejo crianças que são servos de Deus, adolescentes, jovens, que às vezes sofrem perseguição na escola, perseguição na faculdade, no seu grupo de amigos, sofrem injúrias, zombarias, porque eles têm uma fé em Jesus e porque eles amam aquilo que a palavra de Deus ensina. Eu quero falar para você que tem sofrido isso. Não se considere infeliz, não se considere triste, porque Jesus, ele disse aqui: feliz sois quando por minha causa vos injuriarem e perseguirem e mentindo também disserem todo mal contra vós. Observe a última frase aqui que Jesus disse: e mentindo, não a verdade, mas mentindo, disserem todo mal contra vós. O que geralmente ocorre em nós quando ouvimos mentiras? Ficamos aborrecidos, chateados. Alguns vão logo para a rede social procurar se defender. Alguns querem briga, porque se consideraram infelizes. Mas Jesus, ele disse: olha, e quando mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Eu já vi pessoas brigarem nas redes sociais, porque alguém falou isso, porque alguém falou aquilo, que jogaram uma indireta porque falaram alguma coisa. Querido, quando alguém mentir e disser algum mal contra você, regozije-se e alegre-se, porque é grande o seu galardão, não aqui na terra, mas lá no céu. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de nós. Felicidade pode estar muito diferente daquele contexto ao qual nós entendemos que é hoje. Mas a felicidade que Jesus, ele declarou, está aqui nas Escrituras Sagradas. Então seja feliz. Pratique os ensinamentos de Cristo Jesus, viva-os e aceite. Mude a sua forma de ver, a sua forma de analisar e considere-se feliz. Que Deus te abençoe, que esta palavra queime no seu coração e que você sirva a Jesus, pois Ele é um grande mestre, Ele é o nosso Salvador. Deus te abençoe, no nome de Jesus.